Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício que trata de regra de 3, regra de 3 composta, com grandezas direta e inversamente proporcionais. O exercício ele diz o seguinte: se 3 copiadoras produzem 200 cópias de um determinado documento em 2 horas, em quanto tempo 5 copiadoras, que apresentam a mesma produtividade das 3 mencionadas anteriormente, produzirão 700 cópias desse mesmo documento? Letra A, 4,2 horas, letra B, 4,6 horas, letra C, 3,2 horas, letra D, 5 horas e letra E, 5,6 horas. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é uma regra de 3 composta. Uma regra de 3 composta ela é composta por 3 ou mais grandezas. Se nós considerarmos como valores dessas grandezas os valores AB para a grandeza número 1, MN para a grandeza número 2, P e Q para a grandeza número 3, lembra que essas grandezas são coisas que podem ser colocadas em termos de quantidade, como por exemplo o número de copiadoras, o número de cópias e o número de horas. Nós podemos quantificar esses valores, então são grandezas. A grandeza número 1 pode ser, por exemplo, o número de copiadoras. Se nós tomarmos a grandeza número 1 como número de copiadoras, nós vamos ter, tendo essas 3 grandezas, o que nós precisamos é buscar uma forma de analisar a relação entre essas grandezas. As grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como que nós fazemos isso? Normalmente nós fixamos uma grandeza, nós damos um sentido para essa relação e o sentido pode ser dado através de seta. Por exemplo, nós fixamos uma das grandezas, pegamos, por exemplo, a grandeza número 1 como nossa grandeza de referência e colocamos uma seta indicando um sentido para essa relação. Grandezas que têm o mesmo sentido são grandezas diretamente proporcionais, então terão setas no mesmo sentido. Grandezas que têm sentido inverso terão setas em sentido inverso, são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, a grandeza número 2. Para você analisar a grandeza número 2 em relação à grandeza número 1, você tem que ter em mente que a grandeza número 3 deve ser fixa. Então, para valores fixos da grandeza número 3, a grandeza número 2 aumenta ou diminui quando a grandeza número 1, que nós tomamos como referência, aumenta ou diminui. Se a grandeza número 2 aumenta quando a grandeza número 1 aumenta, ela é uma grandeza diretamente proporcional à grandeza número 1. E nós colocamos aí uma seta voltada para baixo, no mesmo sentido da grandeza número 1. Agora, para analisar a grandeza número 3 em relação à grandeza número 1, nós vamos fixar a grandeza número 2, a grandeza número 2 agora é fixa, e vamos fazer a seguinte pergunta. A grandeza número 3, ela aumenta ou diminui quando a grandeza número 1 aumenta ou diminui. Lembra que a grandeza número 2 é um valor fixo agora. Fixa a grandeza número 2 e verifica a grandeza número 3 em relação à grandeza número 1. Se a grandeza número 3 também aumenta quando a grandeza número 1 aumenta, elas são diretamente proporcionais e nós colocamos uma seta no mesmo sentido. Imagine que a nossa grandeza número 1 é o número de copiadoras, primeira grandeza. Então eu tenho 3 copiadoras e 5 copiadoras. A grandeza número 1 é o número de copiadoras. A grandeza número 2 é o número de cópias. Então nós temos aí 200 cópias de um determinado documento em 2 horas e 700 cópias. Então 3 copiadoras produzem 200 cópias, 5 copiadoras produzem 700 cópias. E a grandeza número 3, obviamente, é o número de horas. 3 copiadoras produzem 200 cópias em 2 horas. Em quanto tempo, é um valor desconhecido x, 5 copiadoras produzem 700 cópias. Obviamente, a nossa grandeza de interesse, que nós vamos fixar um sentido, é a grandeza número 3. Então, nós vamos colocar uma seta na grandeza número 3, indicando um sentido para essa relação, que pode ser direta ou inversamente proporcional. Uma vez que você fixou um sentido, você fixou o sentido aí através de uma seta, nós vamos analisar agora a grandeza número 2, mantendo a grandeza número 1 fixa. Perceba, a grandeza número 1 fixa significa o seguinte: para um número fixo de copiadoras, se eu aumentar o número de cópias, eu vou precisar de mais ou menos horas. Perceba que é uma questão lógica, né? Se eu tenho um número fixo de copiadoras,
e eu aumento o número de cópias, eu vou precisar de mais tempo para produzir essa quantidade de cópias. Quando a grandeza número 2 aumenta, a grandeza número 3 também aumenta. Então são duas grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou colocar uma seta no mesmo sentido. Vamos analisar agora a grandeza número 1 com a grandeza número 3. Lembra, deixando a grandeza número 2 fixa. Nós vamos ter para o número fixo de cópias, se eu aumentar o número de copiadoras, eu vou precisar de mais ou menos tempo. Perceba que é o número fixo de cópias agora. Se eu aumentar o número de copiadoras para o número fixo de cópias, logicamente eu vou precisar de menos tempo. Então, quando eu aumento uma grandeza número 1, eu diminuo a grandeza número 2. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos indicar isso com uma seta voltada para cima, mostrando a relação inversa entre essas duas grandezas. Grandeza número 3, que é a minha grandeza de interesse, e a grandeza número 1. Uma vez que nós colocamos essas setas, nós vamos agora criar um dispositivo prático para a resolução dessa questão. Nós vamos reescrever essas grandezas todas com o mesmo sentido. Lembra que a grandeza 1 ela é inversamente proporcional, então nós vamos inverter a grandeza número 1. Então nós temos ali 2x, setinha para baixo, 200 e 700, setinha para baixo, e no lugar de 3 e 5 nós vamos inverter 5 e 3, setinha para baixo. Nós vamos inverter a relação. Com isso nós temos o x, o x situado em uma linha que tem o 3 e o 700 e uma coluna que tem o número 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse x que está nesta linha e nesta coluna, e nós vamos isolar esse x, fazer x igual a. Nós vamos pegar os elementos que estão na mesma linha e na mesma coluna, e vamos escrever que x é igual a 3 vezes 700 vezes 2, dividido por 5 vezes 200, que é a mesma coisa que montar a proporção. Nós podemos simplificar a sentença, nós temos 2 zeros ali para cortar, então x igual a 3 vezes 7 vezes 2, dividido por 5 vezes 2. Número 2 também desaparece, então nosso x é igual a 3 vezes 7, 21. 21 dividido por 5, que é igual a 4,2 horas, que é a letra A, resposta desse exercício, certo? Espero que tenha entendido, tenha gostado da resolução e que curta, divulgue e ajude o canal a crescer. Obrigado.